Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família no nome de Jesus. Que Deus possa visitar você aí nessa noite, que você possa tomar posse da palavra do Senhor nesse ambiente. A presença do Senhor já está aqui de maneira poderosa, eu creio nisso. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Quantos recebem nessa noite é aquilo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus? Quem recebe no nome de Jesus? É interessante que a palavra do Senhor, quando ela vem no nosso espírito, quando ela vem na nossa alma, a Bíblia nos fala que a palavra, ela liberta, ela transforma, ela nos molda, ela nos restaura, ela nos sara, ela nos cura. E a palavra, quando ela vem com autoridade, com poder sobre as nossas vidas, eu creio que Deus tem algo para liberar nessa noite através dessa palavra. E eu quero cumprimentar também os irmãos que estão aí na internet, que Deus abençoe no nome de Jesus, sua vida, sua casa e a sua família. E eu quero profetizar nesse primeiro domingo do mês de outubro, que no nome de Jesus Deus possa visitar a sua casa e a sua família de maneira poderosa, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que Deus ele tem trabalhado, ele tem se manifestado nas nossas vidas. Eu creio que algumas guerras que têm na verdade surgido não é para nos matar, porque quando a gente fala em guerra, está todo mundo em guerra, sim ou não? Nós estamos vivendo uma guerra aí constante, seja espiritual, seja física, seja material, seja sentimental, ou familiar, ou conjugal. Nós estamos numa guerra em nome de Jesus, uma guerra espiritual, na verdade, contra o nosso inimigo. E quando a gente fala em guerra, a gente já pensa logo em morte. Mas a Bíblia nos fala, na verdade, ela nos ensina a respeito de guerra, quando a gente entende esse propósito. A Bíblia nos ensina que tem algumas guerras que Deus permite. Fala comigo assim, tem algumas guerras que Deus permite, não para nos matar, mas para trazer, fala comigo assim, para trazer, fala assim, exaltação. É interessante no livro, na verdade, quando fala sobre Davi, a Bíblia nos fala que naqueles dias Davi já tinha sido ungido, mas ainda não reinava. E a Bíblia nos fala que Deus permitiu uma guerra, não para matar Davi, mas para honrar Davi. A Bíblia nos fala que Davi foi enviado aos seus irmãos, está na frente da batalha. E a Bíblia nos fala que quando Davi chega na frente da batalha, a guerra, a afronta já durava 40 dias. E aquela batalha não foi para matar Davi, mas foi para trazer exaltação sobre o chamado de Davi. Então eu quero liberar sobre a sua vida, Deus permite algumas guerras, não para nos matar, mas para trazer exaltação, em o nome de Jesus, aleluia. Mas se a gente não entende esse propósito, infelizmente a gente não vai para a guerra, a gente não vai para a batalha, a gente se acovarda, talvez a gente volta atrás, não avança. E eu creio que naqueles dias, se Davi não vai, não entende o propósito, o nome dele na verdade não estava sendo escrito de maneira poderosa como foi escrito, lembrado como um dos reis, na verdade que mais teve vitórias, um rei que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu o propósito daquela batalha, que não era para a morte, mas era para exaltação naqueles dias. E eu quero liberar em nome de Jesus essa palavra de Deus sobre a sua vida. Eu não sei qual que é a guerra que você está vivendo, qual que é a batalha que você está enfrentando, mas eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Essa batalha não é para morte, ela é para exaltação no nome de Jesus. Porque nessa batalha Davi vence Golias, e não tem como separar Davi e Golias. É o maior, na verdade é o marco da vida de Davi, é Davi vencendo Golias. Existe um Davi antes de vencer Golias e existe um Davi depois de vencer Golias. E aquela batalha, ela assina, ela atesta o ministério de Davi, de vitória de Davi. E eu creio que nessa noite Deus tem algo em o nome de Jesus de vitória para mim e para você, no nome de Jesus. Eu não sei o tamanho da sua luta, mas eu quero dizer, nenhuma luta é maior que o nosso Senhor. Ah, não, irmão, toma posse disso. Nenhuma luta é maior do que o nosso Senhor. Domingo passado nós liberamos uma palavra e eu tenho algumas chaves para liberar para você aqui. Por que a palavra é uma chave, irmãos? Porque quando você recebe e toma posse e gira, ela abre porta. Está entendendo o mistério? Porque só saber, só ouvir, talvez só escutar, não muda nada. A palavra ela é uma chave, porque quando você aplica a palavra, não tem como dar errado. Quando você vive a palavra, não tem como dar errado. Quando a palavra vem, você toma posse dessa palavra e ela entra, e você absorve essa palavra e recebe isso, não tem como dar errado, irmãos, não tem como. Qual o nosso maior problema? Que tem hora que a palavra vem, e infelizmente ela não acha essa terra
boa, essa terra que não é a terra em meio aos pedregais, nem os meus espinhos, nem uma terra, na verdade, um solo com pouca terra, que a semente cai e nasce muito rápido, ou ela cai nos meus espinhos, cresce e morre. Entenda isso, a palavra, ela, quando ela vem, cai numa boa terra, ela produz frutos. Só que a palavra, irmãos, ela é uma faca de dois gumes. Tem hora que ela agrada e tem hora que ela fala desagrada. Tem hora que você escuta algumas coisas de Deus que você não fica alegre, sim ou não? Tem hora que você escuta algumas coisas de Deus que, em vez de você se alegrar, você se entristece. Tem hora que Deus fala com você e você fica triste. Mas como assim, pastor? Eu estava lendo essa palavra e essa palavra nasce de uma frase. A frase é assim, ó: se você se importa mais com a resposta do que com o aprendizado, a frase fala assim, ó: aqui não é seu lugar. Se você se importa muito mais com a resposta do que com o aprendizado, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar, não é esse ambiente, aqui não é o seu lugar. Ele está falando de todo um contexto. Abra comigo aí em Lucas 18. E quando eu li o texto, eu fiquei impressionado. Olha que coisa forte. Lucas 18. Leia aí só o 23. Abra aí 18, acho que está tudo junto aí. Mas olha o que diz o 23. Mas ouvindo ele isto, ficou triste. Ficou muito triste. Esse homem estava conversando com Jesus, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste. Porque era o quê? Muito rico. Mas o que me mexeu comigo foi ele ficar triste. Como que alguém conversa com Jesus e fica triste? Como que alguém começa a andar, caminhar com Jesus, compartilha com Jesus, conversa com Jesus, se relaciona com Jesus num curto período de tempo, mas ele está ali andando com Jesus e de repente ele fica o quê? Triste. Como é que você vem num culto como esse, a palavra vem, o louvor vem, a presença de Deus vem, e você sai daqui de que jeito? Triste. Eu fiquei analisando isso e eu falei, meu Deus, então eu entendi isso. Se você se importa mais com a resposta do que com o conteúdo, do que com o aprendizado, o que quer dizer? Aqui não é o seu lugar. Eu vi a frase e liguei a frase nesse texto, só nessa passagem que ele fica o quê? Fala comigo, triste. Só que a história não começa aqui, a história começa no 18. Você poder entender o que eu quero dizer, ou nós vamos chegar com isso aqui. Eu quero falar sobre o poder de uma ofensa, o poder de você ser ofendido, o poder de você ouvir uma coisa e não gostar, o poder de você ouvir uma verdade e sair grilado. Porque tem como você ouvir uma verdade, sair nervoso e não mudar. E tem como você ouvir uma verdade, sair nervoso e falar, eu preciso mudar. Está entendendo isso? Porque a verdade, ela não fala comigo, confronta. A verdade, ela não vem para massagear. A verdade vem para confrontar. A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então entenda, a Bíblia está nos ensinando que quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu estou, fala comigo, sendo liberto pela uma guerra em nome de Jesus, uma guerra espiritual. Está entendendo o mistério aí? E ser liberto, irmãos, não é algo fácil. É fácil ser liberto? Não, irmão, tem um punhado de coisa que a gente precisa ser o quê? Liberto. Mas olha como começa o texto aí, ó. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar o quê? A vida eterna. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão quem? Que é quem? Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe. 21, e disse ele, todas essas coisas eu tenho o quê? Observar. Desde que tempo? Desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, lhe disse, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte a quem? Aos pobres, e terás um tesouro na onde? No céu. Vem, depois me. Mas ele, ouvindo isso, ficou, fala comigo, muito triste. Isso aqui, irmãos, mexeu comigo. Eu já preguei essa mensagem em outro texto, já preguei essa mensagem em outro tema, e esse tema veio para mim, eu achei bastante interessante o poder de ser ofendido, o poder de uma ofensa, o poder de você levar, talvez, de uma resposta, e não é aquilo que você quer ouvir, não é aquilo que te agrada, não é aquilo que você esperava, e Deus, ele tem o poder, irmão, de deslocar a gente, sim ou não? Pedro, depois de pescar, ele achando que ia, na verdade, usufruir de toda aquela pescaria, Deus falou, agora larga tudo, vem e me segue.
Pensa nisso. Aquele homem nunca pescou daquele jeito, a pescaria maravilhosa, muito peixe, 2 barcos para trazer o peixe. De repente, quando ele acha que ele vai usufruir, Deus fala, larga tudo e vem e me segue. Você não vai ser pescador mais de peixe, vai ser pescador de homem. Jesus, ele tem esse poder de mexer com o nosso entendimento. Mas olha interessante, versículo 18. Ele aborda Jesus porque ele tinha, fala comigo, uma necessidade. Entenda isso, a Bíblia nos fala que ele era jovem, que ele era rico, e a pergunta que ele faz para Jesus, ele faz o quê? Fala, bom mestre, ó, perguntou um certo príncipe, dizendo, bom mestre, o que hei de fazer para herdar? Eu acho que é a pergunta que todo mundo quer fazer. Sim ou não? O que eu faço para ir para o céu? Ou como é que eu faço para mim estar no céu? Ou como é que eu faço para mim, na verdade, reinar com Cristo? Como é que eu faço para mim, na verdade, receber salvação? Como é que eu faço para mim ser salvo? A pergunta aqui é algo de interessante. Ele tinha uma necessidade e algo interessante. O jovem rico aqui, ele perguntou a Jesus e ele, porque ele fala comigo, tinha uma necessidade. Todo mundo que está aqui tem uma necessidade, seja física ou espiritual. Quem está entendendo o mistério? Ou é física ou é espiritual. Todo mundo entrou aqui por uma necessidade, ou ela é física ou ela é espiritual. Então eu entendo, quando ele pergunta a Jesus, a pergunta que ela estava ligada, na verdade, numa necessidade, fala comigo, espiritual. Se você fizesse uma pergunta para Jesus hoje, na verdade, qual pergunta você faria hoje para ele? Dentro da sua necessidade hoje. Qual que é a pergunta que você faria para ele? Eu acho interessante o texto. Porque a Bíblia nos fala, ela nos ensina bem claro, ele ainda chama ele de bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna. Ele pergunta tudo aquilo que todo mundo quer saber, o que eu faço para ir para o céu, como que é ir para ir para o céu, de que jeito que é, estou preparado ou não estou, como que vai ser isso, eu quero saber. E Jesus, ele é tão poderoso, que ele libera uma palavra no 19, e ele diz assim, ó, Jesus lhe disse, por que me chamas? Bom, ele responde com outra pergunta. Gente inteligente faz pergunta e não fica esperando resposta. Pegou o mistério aí? Aprenda a fazer pergunta, porque pergunta é bem melhor do que respostas. Está entendendo o mistério? A gente precisa aprender a fazer várias perguntas. Jesus não responde, ele responde com uma pergunta. Por que me chamas bom? Eu achei bastante poderoso isso aqui, por quê? Olha que interessante. Por que me chamas bom? Ele entende interessante porque Jesus falou bom é o quê? Ele fala aí, bom é quem? Meu Pai que está na onde? No céu. Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão quem? Um que é Deus que está no céu. Quando eu li esse texto eu achei interessante porque a palavra ela nos ensina. Por que Jesus falou isso? Bom é meu Pai que está no céu. E eu estava ligando isso aqui, eu achei interessante porque a palavra ela nos ensina em João 3,16, que é uma base de conversão, que a Bíblia nos fala lá, porque Deus amou o mundo de tal, que entregou o seu único, para que, na verdade, todo aquele que nele cresce não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Olha o texto lá, ó, 15, ou 16, né, 17, pode ser 17, Ed. Em verdade vos diz que qualquer que não recebe, não, é João, é de 3,16, por favor. 3,17 agora, vai lá. Ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o quê? Condenasse o mundo, mas para que o mundo, o quê? Fosse por ele, o quê? Salvo. 18. Quem crê nele não está o quê? Condenado. Mas quem não crê já está o quê? Condenado. Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio aonde? Ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que o quê? A luz. Porque as suas obras eram o quê? Más. 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Fala assim, pela luz tudo é revelado. Fala assim, a luz reprova. Fala as trevas. João 3,16 explica assim, ó, eu encontrei Jesus e isso transformou a minha vida. Está entendendo o mistério? Fala comigo, a primeira coisa, eu encontrei Jesus. E isso transformou a minha vida. Fala comigo, ele morreu por mim.
E isso perdoou os meus pecados. Fala assim, ele ressuscitou. E por isso eu fui justificado. Fala assim mais forte, ele enviou o seu Espírito. E por ele eu fui santificado. Por esse mesmo Espírito, eu serei glorificado. Ah, irmão, João 3,16. Eu encontrei Jesus e por isso eu fui o quê? Transformado. Ele morreu por mim e por isso os meus pecados foram perdoados. Ele ressuscitou e por isso eu sou justificado. Ele enviou o seu Espírito e por ele eu fui santificado. E por esse mesmo Espírito eu serei glorificado. Assim como ele glorificou Jesus, nós também seremos glorificados. Ah, irmãos, é bom demais. Jesus falou, quem que é bom, senão o meu Pai que está no céu. Isso é interessante, porque o maior ato de bondade acontece no céu. Quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falou, nós vamos enviar Jesus. Para que, na verdade, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ah, irmãos, eu creio nisso. Quantos creem nisso no nome de Jesus? A história vai seguir. E no 20 diz assim, e disse ele, todas estas coisas eu tenho o quê? Fala comigo, observado. Sim ou não? Eu tenho o quê? Todas essas coisas eu tenho, desde a minha, o que ele dizer? Essas coisas eu já sei. Existe duas coisas distintas entre saber e fazer. Tem muita coisa que a gente sabe, mas não. E tudo aquilo que você sabe, mas não faz, gera atraso. Tudo aquilo que eu sei, fico procrastinando, eu estou sendo, fala comigo, atrasado no propósito que Deus tem para mim. Ele quis dizer, essas coisas eu já sei, mas no sentido de saber que era fácil. Tudo aquilo que você sabe, mas não faz, não é fácil, porque você sabe e não faz. Porque não é fácil de fazer. Está entendendo o mistério? Mas o tom dele falou, essas coisas eu já tenho observado, essas coisas eu já sei desde a minha infância. E sei tudo, na verdade, eu estou sabendo. Irmãos, o diabo sabe que vai ser lançado no lago de fogo. E nem por isso ele para de fazer o mal. Está entendendo o negócio? Ele sabe que ele já está, fala comigo, condenado. E nem por isso ele deixa de fazer o mal. O que isso quer dizer com isso, pastor? Tem coisas que a gente sabe, infelizmente, mas não faz. Mesmo sabendo que fazendo está a resposta, está na verdade o êxito do nosso sucesso, está o êxito daquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Ele quis dizer que sabia, mas não fazia. Porque Jesus veio por isso aí. Jesus só veio por isso, para cumprir, fala comigo, toda a lei. Porque o fim da lei é Cristo, e Cristo é o quê? Fala comigo, amor. Então ele fala, todas essas coisas eu tenho, fala comigo, observado. Irmãos, é interessante isso aqui, porque o fato de saber não vai mudar nada na minha e nem na sua vida. Tem muita coisa que a gente sabe e infelizmente não muda nada. Tem coisa que a gente sabe que é melhor a gente nem ficar, fala comigo, sabendo. Porque tem coisas que a gente sabe que nos compromete. Não é verdade, irmãos? Um dia eu pregando e tinha uma pessoa do lado, e eu pregando para e ele ouvindo, e ele falou assim, eu vou embora porque eu não quero ficar sabendo de nada disso. Porque eu já ouvi que quanto mais eu sei, mais eu vou ser responsabilizado pelo aquilo que eu sei. Então eu prefiro nem saber. Eu falei, isso é vergonha, né? Correria, para continuar no erro, eu não queria nem saber daquilo que ia saber, que ele ia ficar sabendo, que ia comprometer ele. E ele, perna para quem tem. E eu falei, eu não quero ouvir mais nada disso, esse negócio aí vai me gerar mais responsabilidade. Eu estou acelerando, que eu prefiro não saber. Então entenda, o fato de saber, fala comigo, é perigoso. Quem sabe e não faz, fala comigo, é perigoso. Eu acho que essa é a geração que mais tem informação, sim ou não? Você dá um Google aí, eu estou pregando, você dá um Google, você vai lá e volta. É a geração que mais tem informação. É a geração que mais sabe de tudo, mas não é profunda em nada. Eu sei que foi Moisés que tirou o povo do Egito. Mas não, vamos aprofundar então. Quanto tempo? Não, Moisés subiu no monte quantas vezes? Qual que era o monte que Moisés subiu? Qual que era o monte que Moisés morreu? É uma geração que sabe de muita coisa, mas não é profundo em nada.
Uma geração que fica sabendo de muita coisa. Dá um Google rapidinho, está sabendo. Mas não é profunda em nada. O poder de uma ofensa. Nós vamos chegar lá. Quem está comigo? 21. E ele diz, todas essas coisas eu tenho o quê? Fala comigo, observado. Entenda aí, se diz uma coisa, existe uma distância entre saber e observar. Fala comigo, saber uma coisa? Observar aquilo que você sabe e não faz é outra coisa. Você tem que fazer e não faz é outra coisa. E ele falou que sabia, ele observava, falou que estava sabendo. Agora ele está falando que, 21, disse ele, todas essas coisas tenho, observado desde a minha juventude, mocidade. Sim ou não? Olha o resultado de quem só observa e não tem uma atitude. Abra comigo aí, Ed, por favor. Lucas 6:7. Está para trás aí só um pouquinho. Lucas 6:7. Olha o resultado de quem sabe, mas não faz. E os escribas e fariseus observavam-no. Se o quê? Curaria no sábado. Para o quê? Achar o quê? Ocasião de que o acusar. 8. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse aos homens que tinha o quê? A mão mirrada. Levanta-te e fica aonde? Em pé, no meio. E levantando-se ele ficou em pé. 9. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado o quê? Fazer o quê? Bem ou mal? Salvar ou o quê? Vida ou matar? 10. E olhando para todos em redor, disse ao quê? Ao homem, estende a tua mão, e ele assim o fez, e a mão lhe foi o quê? Fala comigo, Então entenda, quem só fica observando nunca faz nada. Quem fica só observando nunca vai colher fruto de milagre. Está entendendo o mistério? Por quanto tempo, infelizmente, a gente está observando aquilo que sabe que tem que fazer? Está entendendo o mistério, irmão? Agora ficou ruim, ficou? Eu sei, mas fala comigo, não faço. Eu sei, mas não estou fazendo. 22, vem comigo. E quando Jesus ouviu isso, quem ouviu? Lucas 18:22. Aqui a ofensa foi maior do que o aprendizado. Aqui ele não quis compromisso, ele se ofendeu. 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe ainda, te falta o quê? Quantas coisas? Uma coisa. Meu Deus, esse cara era fera, faltava só uma coisa. Eu acho que faltam umas 100 para mim. Quando Jesus ouviu isso, lhe disse, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte a quem? E terás um tesouro na onde? E vem o quê? E me segue. Você já pensou que o pensamento de Deus é sempre compartilhado? O sonho de Deus é sempre um sonho compartilhado? Deus sempre ele tem, na verdade, o poder de... Ele falou assim, primeiro você me segue, depois vai lá e vende tudo e na verdade, vem continua me seguindo? Não. Ele quis dele uma ação. Eu achei interessante porque aqui você entende a frase do começo do culto. Porque aqui a ofensa foi maior do que, fala comigo, o aprendizado. Sim ou não? Ele se ofendeu e não quis continuar o relacionamento. Ele não quis continuar o propósito de estar, porque ele começou andando com Jesus. E olha que aqui a conversa começou falando de quê? Fala de vida. E de vida eterna, mas aqui ele se ofende. Aqui dá errado. Aqui, irmãos, já vai partir para esse outro ponto da tristeza. Eu achei bastante interessante isso aqui, porque ele andando com Jesus falou, então você quer ser o quê? Fala, perfeito. Perfeito só tem um, quem é? Fala, Deus. Ele falou, mas se você quer ser perfeito, vou te pedir duas coisas. Vai lá, vem tudo que você tem. O que ele falou com ele? Então, eu vou te ensinar, nós vamos estar. Só que ele não gostou da resposta, não gostou da direção, não gostou do propósito que Deus deu, e ali ele se ofende a ponto de se entristecer de maneira, fala comigo, profunda. Ele se entristece muito, e isso mexeu comigo, porque eu entendi algumas coisas dessa palavra, porque quando eu me ofendo, infelizmente, eu só tenho duas atitudes, ou eu saio e mudo, ou eu saio e continuo, o quê? Fala comigo, ofendido.
Porque a Bíblia fala que esse homem aqui, ele se ofende a ponto de deixar Jesus seguir o seu caminho. E ele seguiu o caminho que ele estava, na verdade, indo, sem entendimento de vida eterna. Olha para mim com eu 23. Como? Olha aí. Mas ouvindo ele isso, fala muito triste. Aí eu me perguntei, como que uma pessoa está conversando com Jesus e fica triste? Eu fiquei encabulado nisso. Aí Deus me trouxe a memória, às vezes que eu ouvi alguma palavra e não gostei e fiquei triste. E pelo fato de eu ter ficado triste, não mudou nada. Está entendendo o mistério, irmãos? Pelo fato de eu ter ficado triste, não mudou nada na minha vida, não mudou nada, na verdade, naquilo que eu tinha que fazer. Eu entendi aqui, que a conversa começa na onde? Falando de vida, irmão. E de vida, fala comigo, eterna. Fala comigo, vida eterna. A tristeza foi tão grande que Jesus viu. Olha o 24. E vendo Jesus que ele ficara, fala aí, muito triste. Meu Deus, a tristeza foi tanta que Jesus viu que ele ficou o quê? Muito triste. Aí eu coloquei uma frase aqui interessante. A tristeza foi gerada naquilo que ele não quis fazer. A tristeza foi gerada pela ação que ele não quis tomar. Pela decisão que ele não quis fazer. Aí Deus me fez uma pergunta, Wes, quantas tristezas te impediu de alcançar aquilo que eu tinha para você? Está entendendo o mistério? Quem já ficou triste com Deus, irmão? Você queria que Deus fizesse algo e Deus não fez? E você falou, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim, não deu certo, o Senhor lembrou de todo mundo recebe, todo mundo é abençoado, eu não sou, todo mundo, na verdade, está vivendo algo e eu não estou. Irmãos, quantas das vezes nós ficamos ofendidos e com isso tristes e perdemos a bênção de Deus na nossa vida? Sim ou não? Então tem muita tristeza dentro de nós, na decisão que nós não queremos tomar. Então tem muita tristeza dentro de nós, na decisão que nós não queremos tomar. Quantas das vezes nós ficamos ofendidos pelo fato de estar ofendido e não receber aquilo que Deus tem para nós? Quantas das vezes as pessoas falaram com a gente ficou ofendido com a pessoa e esqueceu que era Deus que estava falando através da pessoa? Porque tem hora que a gente fala, quem que é você para falar comigo? A pessoa não é nada mesmo, não. Você está entendendo o mistério? É que naquilo que ela está falando, que é o contexto, na verdade, que a gente tem que tomar atenção para ver se é Deus que está falando ou se é algo da pessoa mesmo. Está entendendo o mistério, irmão? Eu já perdi grandes oportunidades por ficar ofendido e perder a bênção. Não sei quanto a você, mas eu já lembrei de muitas oportunidades que eu perdi pelo fato de ficar o quê? Ofendido. E perder o propósito de Deus na minha vida. Tem muita tristeza dentro de nós, muita ofensa que nos impede de alcançar aquilo que Deus, na verdade, tem para nossas vidas. Tem tristeza que ela vem casada com orgulho. Você fica triste e fala, quem que ela está pensando que ela é? Não é verdade? A gente tira o nosso erro, joga a pessoa, julga ela, soma ela não é nada, ela não podia estar falando, mas você já passou por isso? Você já fez isso? Quem que é você para ficar falando? Está entendendo o mistério? E a gente, infelizmente, não cresce pelo fato de ter ficado ofendido e triste. Então, entenda, Deus hoje está nos ensinando que a ofensa tem um poder cabuloso de, na verdade, gerar o propósito de Deus na minha e na sua vida, ou, infelizmente, de eu e de você perder a bênção de Deus. Agora, olha a diferença. Abra 2 Reis 5. Vamos ver, eu estou ofendido. Que mudou a história. Que se ofendeu, mas não, na verdade, voltou atrás. 2 Reis 5. Olha o versículo 9. A Bíblia fala sobre Naamã. Esse aqui se ofende de maneira cabulosa. Mas a atitude dele foi diferente. Essa é a atitude que nós temos, na verdade, temos que ter. A do Naamã. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros. E parou à porta da casa de quem? De Eliseu. Fala, ele parou na porta do milagre. Aqui é parar na porta da oportunidade. Irmão, você não tem noção o quanto de oportunidade nós já perdemos pelo fato de, na verdade, estar ofendido, estar triste. Nós estamos falando que aqui esse homem ficou ofendido com Jesus. Ele ficou triste com Jesus a ponto de deixar Jesus seguir o seu caminho e ele foi para outro caminho. Dá para você entender isso? Eu não sei quanto a você, mas faça uma autoanálise no seu espírito. Quantas das vezes você ficou ofendido e pelo fato de ter ficado ofendido não recebeu aquilo que Deus tinha para a sua vida? Porque a palavra vem de transformação. Naamã aqui está na porta da casa do profeta, na porta da casa de Eliseu, ele está na porta do milagre. E esse é o lugar, irmãos, que é o lugar mais propício
para, na verdade, identificarmos como que nós nos comportamos na porta do milagre. Tem gente que está perto de receber uma bênção, mas infelizmente, nesse momento, ele se ofende, fica triste, vai por um caminho e a oportunidade vai por outro caminho. Olha o interessante, olha o texto, 9. E veio Naamã com os seus cavalos, com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã tinha lepra, foi indicado para ir na porta desse homem de Deus, e ele seria curado. Olha o 10. Então Eliseu lhe mandou o quê? Um mensageiro dizendo, vai e lava 7 vezes na onde? E a tua, o quê? Carne, ficará de que jeito? Deus sempre tem um mensageiro que talvez não te agrada, mas tem a resposta daquilo que você precisa. Está entendendo o mistério? Deus sempre tem um mensageiro que talvez não vai te agradar, mas tem a resposta daquilo que você precisa. Na porta do milagre aqui, Naamã, ele vai se comportar de um jeito, e algo de interessante que quando o servo do profeta vem, tinha um propósito de Eliseu, na verdade, não aparecer, porque Eliseu queria que Naamã tivesse um contato com Deus de Eliseu e não com o profeta Eliseu. Está entendendo o mistério? Viu a diferença? Ele mandou o servo, e o servo falou, ó, o homem de Deus falou para você ir lá no rio, e só era algo tão simples, tão fácil, que foi ofensivo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que Deus pede para nós não é difícil de fazer, o difícil é a gente obedecer. Está entendendo? Tem hora que a coisa é tão simples que nos ofende. Fala, mas é só isso que eu tenho que fazer? Uma vez eu fui liberto numa área que eu falei, Deus, era só isso? Falou, sim, era. Mas por que eu fiquei preso tanto tempo? Porque por muito tempo você achou difícil. O que Deus pede não é difícil, o difícil é a gente. A coisa foi tão simples, que aquilo que era tão simples revelou o coração de Naamã. Está entendendo o mistério? A palavra está vindo hoje de maneira tão simples, e tem gente aqui na mente, está vendo aqui, ou tem gente aqui dentro que está na sua mente assim, mas esse negócio é muito simples. Se eu fizer isso mesmo, Deus me honra e me abençoa? Sim, é simples. Foi tão simples que o profeta falou para ele que ele ficou tão ofendido a ponto de, na hora que ele fala, versículo 10. Vai lá no Rio Jordão, mergulha quantas vezes? 7. E será o quê? Purificado. Porém, Naamã muito se o quê? Indignou. Importou mais com o quê? Do que com o aprendizado. Ele se importou mais com a resposta do que com o aprendizado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo. Ele sai da frente do servo, do homem de Deus, voltou e foi, indignado. Olha o que ele fala quando ele está indignado. É perigoso falar quando está indignado. Olha, dizendo, eis que eu dizia comigo. Ele veio pensando de que jeito que Deus tinha que fazer. Isso é interessante, sim ou não? Ele veio pensando, chega lá, Deus tem que operar desse jeito, porque eu sou o Naamã, tem que fazer desse jeito. Dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente sairia, por-se-á em pé, o profeta ia sair, ia ficar de pé, e invocar o nome do Senhor, seu Deus, olhar para o céu e falar, Deus do céu, e o Naamã está aqui, invocará o nome do Senhor, seu Deus, depois o quê? E passará a mão na onde? Sobre a lepra, sobre o lugar, e restauraria o quê? Tem muita gente que vem para o culto assim, com tudo já pronto. Deus vai fazer assim. Deus tem que operar assim, é desse jeito que eu quero. E chega aqui, Deus não faz do jeito que você estava pensando, você se ofende e vai embora sem receber. Está entendendo o mistério? Aqui tem 2 pessoas, hoje eu sou o mensageiro. E vai entrar outro personagem agora que também está aqui. Tem 2 pessoas, quantas? Eu sou o quê? Que te ofende. Está entendendo o mistério? Você fica ofendido. Agora vai entrar a segunda pessoa aqui. Olha a pessoa que entra. Versículo 11, né? 12. Não são, aí ele fala, não são, porventura, Abana e Farpar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi de que jeito? Indignação, mas ofendido mesmo. Aí a pessoa entra aqui, Então chegaram-se a ele os seus.
Esses servos aqui é a tipologia do Espírito Santo. E ele está aqui, dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo fala, e quando ele fala, ele explica o quanto era simples aquilo que Deus pediu. O quanto é simples aquilo que Deus está nos pedindo. O quanto é simples sair de um culto abençoado. O quanto é simples sair de um culto com a direção. O quanto é simples sair de um culto com o meu milagre nas minhas mãos. Ah, não, irmãos. É simples demais. Como assim, pastor? É simples. Aí eles falam, então chegaram-se eles. Os seus servos lhe falaram e disseram, meu pai, se porventura dissesse, o profeta dissesse alguma coisa, o quê? Uma coisa grande, alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás de que jeito? Irmãos, o Espírito Santo está aqui, ele é simples demais. Ele falou, na mãe, é mais simples que você imagina, você voltar desse culto abençoado, porque isso aqui era um culto, irmãos. E ele fez na mente dele, eu não sei o que você está pedindo para Deus. O que você quer de Deus, mas isso aqui é um culto, era um culto acontecendo. Ele veio com um culto pronto na cabeça. O profeta vai adorar, levanta a mão para o céu, começou com a adoração, não foi? Ele levanta, adora, né, o Senhor, abaixa a mão, invoca o nome do Senhor, seu Deus, a oração que a gente fez, libera a palavra tocando com a mão. Era um culto acontecendo. E eu vou sair de que jeito? Sarado. Deus falou, não, eu vou te ofender hoje para você não só receber, mas para você crescer naquilo que você está sendo ofendido. Não só para receber, irmão, as ofensas nos faz crescer. Está entendendo o mistério? Os não nos faz crescer. Os não abrem outras portas de possibilidades. Irmãos, os não te fortaleceram, os não abriu várias possibilidades. Eu só cheguei aqui porque eu ganhei vários não. Eu queria pregar, o povo não deixava. Era, irmão. Queria pregar, o povo, não. Você não vai pregar, não. Mas por quê? Não vai pregar. E eu falava assim, então tem que estudar mais. Aí eu estudava mais. Aí falava, não, você não vai pregar, não. E eu falava, meu Deus, então eu vou estudar mais ainda. Os não me fez chegar, que eu não sei aonde os não vai te levar, mas eu quero te dizer, os não abrem várias outras portas de possibilidades. Quem está entendendo o mistério, irmãos? O Espírito Santo na pessoa do servo falou assim, meu pai, meu senhor, não é simples que o profeta te pediu? Só ir no lago e mergulhar. O que ele estava querendo dizer? Não fica ofendido com aquilo que na verdade o profeta falou. Não fica ofendido, na verdade, entenda. Abre, na verdade, toma posse do aprendizado. É só mergulhar no rio que ele está falando. E não nem em Abana, nem em Farpá, nem nas terras de Damasco. Ele está falando que é na onde? Entenda isso, o que ele estava pedindo não é difícil. O difícil era ele fazer do jeitinho que Deus pediu. Está entendendo o mistério, irmãos? O difícil não é receber uma direção no culto como esse. O difícil é você fazer do jeitinho que Deus pediu, para que você faça na direção que Ele está te dando. Porque eu não sei quanto a você, mas eu quero te dizer, eu saio desse culto hoje, prontinho para tomar posse de algo muito grande da parte de Deus nessa noite. Quem foi ofendido nesse mês? Quem ficou ofendido nesse mês? Com alguma coisa, irmão? Você assistir 5 minutos de televisão, você já fica ofendido. Sim ou não? Não é verdade? Você fala, esse povo não respeita a gente. Não é? Esse povo não nos representa. Não é verdade? Eu assisto 5 minutos de jornal, eu fico grilado. Falo, meu Deus, mas que coisa. Vou desligar esse negócio. Já fico ofendido por 5 minutos de jornal. Não é verdade? Mas aqui o Espírito Santo está aqui, irmãos. E ele está falando comigo e está falando com você. Então, olha que coisa interessante. Então desceu e mergulhou no Jordão. Quantas vezes? De que tanto que ele fez? Quantas vezes? Fala assim, do jeito que Deus mandou. Você quer viver milagre? Pergunta ao seu irmão, quer viver milagre? Fala para ele, faça do jeito que Deus mandou. O difícil não é viver um milagre, o difícil é fazer do jeito que Deus mandou. Então, se você se preocupa mais com o quê? Com o tom da resposta do que com o... Infelizmente, irmãos, esse ambiente de milagre não é o nosso lugar. Porque quando a verdade vem, ela vem para trazer transformação.
Quando eu encontrei Jesus, a minha vida foi o quê? Fala comigo, transformada. Ai, irmãos, isso é bom demais. Aí Naamã desce. Então, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne, tornou-se como o quê? A carne de um menino. E ficou, fala comigo, purificado. Ah, isso aqui é bom demais. Então voltou na onde? Fala no nome de Deus. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse. Agora quem já está lá, fala Eliseu. É interessante isso, né, irmão? O que isso quer dizer com isso? Que na primeira vez que ele vai, ele estava sendo tratado. Na segunda vez que ele vem para contar o testemunho. Não sei se Na primeira vez que você vem, você está sendo tratado para receber. Quando você volta, na segunda, você vem para contar o testemunho. Ah, não, irmão. Eu não sei se você está pegando. Na primeira vez que ele vem, ele nem recebe porque ele estava sendo tratado. Mas na segunda vez, ele vem para contar o testemunho. Eis que agora, sei que em toda a terra não há Deus senão quem? Em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite o quê? Uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E o quê? Oh, Deus. Mas ele, e disse Naamã, se não queres, desce o quê? Dá o que para ele que ele pede? Uma carga de terra que bate para carregar 2 mulas. Porque nunca mais oferecerei esse teu servo holocausto em sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Nisso o que? Perdoa o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor entrar na onde? Na casa, para ali o adorar, e ele se... E eu também tenho o quê? De me encurvar. Na casa de quem? Rimon. E quando assim me encurvar, na casa de Rimon. Nisso perdoa o Senhor teu servo. Ele lhe disse, vai de que jeito? Vai em paz. E foi dele o quê? E foi dele uma pequena distância. Vai em paz. Essa é a palavra mais poderosa que nós podemos liberar nessa noite. Vai em paz. Vai em paz. 2 paralelos de 2 pessoas. Um ofende, muda de caminho, não recebe. O outro ofende, mas escuta quem? Fala o Espírito Santo de Deus. Quem somos nós nessa noite? O jovem ou o Naamã? Nós precisamos fazer essa pergunta para a gente. Quem nós temos sido? Nós temos sido jovem em algumas ofensas? Ou nós temos sido Naamã? Que no meio do caminho, andando, na verdade, pensando, falando, brigando, que podia ter recebido de um jeito, mas não recebi. Mas aí ele escuta a voz do seu servo, do Espírito Santo, e essa voz entra no seu espírito, e ele obedece conforme Deus falou, e ele ainda volta para contar aquilo que Deus fez na sua vida, que ele não adorava mais nenhum Deus que não fosse Deus de Israel, e ainda não, na verdade, não dá uma oferta ao profeta, porque ele não pega, mas eles levam uma oferta do profeta, que era a terra. Dá para entender esse nível de entendimento? Eu quero que você fique de pé agora e nós vamos orar. E nós vamos orar e eu peço ao Espírito de Deus que Ele venha nos fazer lembrar o quanto de ofensa nós temos, que está bloqueando o propósito de Deus nas nossas vidas, porque eu creio no nome de Jesus que Deus ele tem esse poder de jogar por terra. Eu não quero ficar parado, paralisado em nenhuma ofensa que está bloqueando o agir de Deus na minha vida, de maneira nenhuma. Eu não quero ficar triste em nenhuma ofensa que está bloqueando o agir de Deus na minha vida, nem na minha casa, nem na minha família, porque eu tenho certeza. Porque tem muita tristeza dentro de nós, na decisão que não tomamos, que está nos impedindo de alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas. E essa oração é uma oração
para que você faça. Talvez você ficou triste com uma pessoa, ficou triste com alguém, pode ser parente, eu não sei com quem que você está triste, ou com quem que você ficou triste ou ofendido, e está, infelizmente, bloqueado no propósito que Deus tem para a sua vida, impedido daquilo que Deus tem para fazer. Hoje é noite de liberar isso. Hoje é noite de ouvir o Espírito Santo de Deus, a voz doce e suave. Meu Senhor, se Ele tivesse te pedido alguma coisa muito difícil, o profeta tu não faria. Olha o tanto que o Espírito Santo é simples, irmãos, falou de maneira simples. Quanto mais mergulhar nesse rio aí, só 7 vezes, vai lá. E assim ele ouviu a voz do Espírito Santo. Assim ele ouviu a voz, na verdade, do seu Pai, a voz de Deus, a voz do nosso Deus, e foi e mergulhou no Jordão e recebeu o seu milagre. O Jordão, irmão, representa esse lugar de adoração, esse lugar de oração. O Jordão representa, a palavra Jordão quer dizer aquele que desce. O que isso quer dizer com isso, pastor? Na verdade, nós precisamos descer para receber, nós precisamos se esvaziar para se encher, nós precisamos, na verdade, descer para tomar posse daquilo que Deus tem para nós. A mulher do fluxo de sangue, quando desceu, tocou. Então é descendo que recebe, é descendo que vive milagre, é descendo que toma posse daquilo que Deus tem para nós. E eu creio nisso nessa noite. Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você. Se você se importa mais com o tom da resposta do que com o aprendizado, isso é muito perigoso. Nessa noite eu quero que você, com seus olhos fechados comigo, que você medite nisso. Por quantas das vezes você ficou ofendido e perdeu a bênção? Por quantas das vezes você ficou ofendido e perdeu a resposta de Deus, perdeu aquilo que Deus tinha para fazer? Por quantas vezes nós ficamos ofendidos e perdemos a oportunidade de ver algo poderoso em Deus? Por quantas das vezes nós ficamos ofendidos com o irmão, ofendidos com o pastor, ofendidos da vez com a esposa? O esposo com a esposa está ofendido e ele vai orar, a Bíblia fala que as nossas orações não sobem no céu. Por quantas das vezes nós ficamos tristes e infelizmente perdemos a oportunidade de viver algo em Deus, perdemos a oportunidade de viver um milagre da parte de Deus? Eu não sei quantas vezes nós ficamos ofendidos e perdemos a oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor, porque ele ficou tão triste que ele não quis seguir com o aprendizado, ele não quis seguir com Jesus, ele preferiu deixar Jesus triste, com o coração dele triste, e seguir por outro caminho, e Jesus seguiu rumo ao seu propósito. Há uma presença de Deus nessa noite, nesse ambiente, irmãos. Deus nessa noite ele veio com essa palavra para limpar o nosso coração de toda a tristeza que nos impede de alcançar o propósito de Deus, de toda a ofensa que vem talvez para trazer bloqueios para que nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Nessa noite é noite de se esvaziar, igreja, de deixar Deus agir, de deixar Deus falar no nosso coração, de deixar Deus operar no nosso coração de maneira poderosa. Eu creio nisso. Oh, Espírito Santo, eu creio nisso. Talvez Deus falou com você nessa noite com um tom da resposta, e você precisa entender isso em nome de Jesus. Não ligue para o tom da resposta, mas entenda, tem um aprendizado nisso. Talvez Deus está falando aí no seu espírito para que você possa transformar. Talvez Deus está falando no seu espírito para que você possa fazer aquilo que você já sabe e não está fazendo, aquilo que Ele está esperando você fazer e você não está fazendo, mas você sabe que tem que fazer, mas não faz. E está esperando Deus fazer aquilo que nós temos que fazer, aquilo que Ele não vai fazer, porque tem coisas que Deus não vai fazer. É assim, pastor, tem coisas que Deus não vai fazer. Você pode ser espiritual do jeito que você quiser, você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Tem coisas que Deus não vai fazer. Tem coisas que só nós podemos fazer. O milagre de Lázaro é um dos milagres mais poderosos que nós vemos no texto bíblico. Mas rolar a pedra foi o homem que teve que fazer. Jesus falou para eles: rolai a pedra, porque a pedra falava de incredulidade. Tem coisas que Deus não vai fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer, igreja. Tem coisas que dependem de mim, de você fazer. Qual que era mais fácil? Ressuscitar Lázaro ou rolar uma pedra? Ele falou: depois que vocês tiraram a pedra, eu chamo o Lázaro para fora.
Tratar uma ofensa não é fácil. Por quê, pastor? Porque eu tenho que dar ouvido para a voz de Deus. E ouvir a Deus não é fácil, porque toda vez que eu escuto Deus, Ele me pede alguma coisa que eu não quero fazer. Toda vez que eu ouço Deus, Ele me pede algo que eu não quero fazer. Deus já tem falado com pessoas aqui dentro: faça isso, que eu vou lhe honrar. Mas nós estamos procrastinando, deixando passar. Nós estamos ligando talvez a culpa em coisas que não tem culpa, para não fazer aquilo que tem que ser feito. Na verdade, como tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, para que o milagre aconteça. Quer que seu coração se limpe? Faça do jeito que Deus está pedindo. Quer viver limpeza no espírito, na alma e no corpo, no coração, no entendimento? Faça do jeito que Deus está lhe pedindo. Não saia desse culto a ponto de, na verdade, tão ofendido a ponto que você não tome uma decisão para com Deus. Dê mais ouvido para o teor, na verdade, para o contexto, para o aprendizado, porque, na verdade, qual o peso da resposta que você está ouvindo? Deus já está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Muitas das vezes nós ouvimos Deus e nos ofendemos com aquilo que Ele está falando e não fazemos aquilo que Ele está pedindo. Se Naamã não tivesse escutado os seus servos, na pessoa, talvez na tipologia do Espírito Santo, ele não teria vivido o milagre. Porque os rios de Damasco não poderiam limpar a sua dificuldade que ele tinha. Os rios de Damasco não poderiam dar uma resposta que ele esperava para a sua dificuldade. O que você quer dizer com isso, pastor? Porque o plano B não funciona. Deus tem um plano A nessa noite para a sua vida. Ouça a voz de Deus nessa noite. Ele fará grandes coisas no seu espírito. Saia desse lugar não ofendido com o teor da resposta, mas dando valor para o aprendizado, e viva um grande milagre. Porque aquilo que Deus está te pedindo é muito simples. Naamã não recebeu nada daquilo que ele estava esperando na sua mente. Ele projetou o milagre, ele falou do jeito que era, ele projetou talvez até um lugar, porque ele queria ser curado lá na terra dele. Porque ele falou que os rios de lá eram bem melhor do que o rio de Israel, do que o Jordão. Mas eu quero te dizer nessa noite, entenda isso. Deus tem um lugar, irmãos, para nos moldar e para nos tratar. Deus tem um lugar para nos colocar no modo certo. Deus tem um lugar para nos transformar e para nos, na verdade, nos promover, para nos honrar, para nos exaltar, para gerar em nós esse espírito de transformação. Nessa noite eu quero liberar essa palavra de Deus sobre a sua vida. Faça como Naamã nessa noite, não saia ofendido pelo teor da resposta, mas saia daqui em nome de Jesus com seus ouvidos atentos para aquilo que o Espírito de Deus está falando com você agora. Porque o Espírito Santo está falando com você agora. Não fique dando resposta, irmãos. Não fique dando resposta para a transformação que tem que ser feita em você. Não fique comparando, na verdade, o A ou o B, o lugar ou coisas daquilo que Deus quer fazer em você. Naamã comparou os rios. Deus falou: não adianta comparar, vai ser do Jordão, Naamã. Não fique querendo dar desculpa para aquilo que Deus já falou, que vai ser do jeito que Ele falou. Se você der ouvido hoje para a voz do Espírito Santo, você sai daqui com a direção muito simples, mas com um resultado grande de milagre. Ah, Deus! Yarabadai, yarabadai, dokomanai, doromanai. Yezi, yarabadai, dokomanai, rabadai, rakatoko. Dê ouvidos hoje para a direção que o Espírito de Deus te dá. Porque o Espírito Santo de Deus te dá uma direção nessa noite. E a direção que Ele está te dando nessa noite, para que você e eu vivemos um grande milagre da parte do nosso Deus. Se você se importa mais com o tom da resposta do que com o aprendizado, isso é muito perigoso. Deus nessa
nessa noite Ele traz a memória de pessoas aqui nessa noite, de coisas que precisam ser, em nome de Jesus, reestruturadas, coisas que precisam ser edificadas. Deus está falando com você aqui. Tem pessoas que param o seu ministério porque um dia se ofendeu e nunca mais continuou. Tem pessoas aqui que não estão se deixando ser usadas por Deus, do propósito que Deus tem, porque na verdade ficou triste por algo que ouviu e se ofendeu, na verdade não gostou e nunca mais voltou. Deus essa noite quer tirar toda a tristeza do nosso espírito, porque eu creio nisso. Então tem muita tristeza dentro de nós, na qual, na verdade, na decisão que nós não queremos tomar. Deus tem uma decisão para mim, para você nessa noite. Talvez você veio para esse culto projetando alguma coisa e Deus te pegou aqui e falou: não, é do meu jeito. Talvez você veio pensando que era do jeito e Deus falou: não, hoje é do meu jeito. Talvez você veio pensando que Deus ia falar do jeito e Deus falou: não, eu vou falar é desse jeito. Dê ouvido à voz do Espírito de Deus nessa noite. O servo do profeta ofendeu tanto Naamã que ele se indignou, mas no meio do caminho ele deu ouvido à voz do Espírito e viveu um milagre grande da parte de Deus. Nessa noite eu quero que você entenda isso. Há uma voz do Espírito Santo neste lugar, e ela está falando no seu espírito. Tem gente aqui que era para estar muito mais longe, mas infelizmente está bloqueada em algumas áreas e não consegue romper, não consegue avançar, não consegue prosperar, não consegue. E Deus está te falando: é hoje o dia da limpeza. É hoje. É hoje o dia de viver o milagre da parte de Deus. Você tem duas opções: sair daqui como o jovem, ou sair daqui em nome de Jesus como o Naamã restaurado. Nós só temos duas opções nessa noite: ou nós nos ofendemos a ponto de ficar triste e ir embora triste e deixar o propósito que Deus tinha para nós, na verdade passar, porque aquele jovem não encontrou Jesus, mas Jesus seguiu o seu caminho, ele pegou o caminho dele e eles não se encontraram mais. Mas você tem como sair daqui como Naamã, dando ouvido para a voz do Espírito, dando ouvido para aquilo que Deus está falando no seu coração. Esse tipo de palavra não é fácil de ser liberada, porque são palavras que requerem de nós uma atitude, uma ação. Palavras que nos, na verdade, que nos prende, que nos pega, que nos sela. Palavras que falam: olha, você ouviu, é só fazer que funciona. Porque saber não muda nada. Eu saber não vai mudar nada. O que vai mudar é eu fazer aquilo que sei, aquilo que eu estou sabendo. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, no nome de Jesus. Eu comecei falando de guerra, falando que Deus permite algumas guerras, não para nos matar, mas para nos promover, para nos honrar, para haver exaltação. E nessa noite eu quero orar para você nessa noite, para que você saia desse ambiente, debaixo dessa palavra de entendimento, para que essa voz do Espírito Santo alcance o seu coração nessa noite, para que essa voz do Espírito de Deus se manifeste no seu espírito e traga transformações poderosas no seu espírito. Deus tem algo para fazer nessa noite. Eu estou liberando uma palavra profética no seu espírito nessa noite. Você vai sair daqui com a voz do Espírito, e essa voz vai te levar em um lugar, e essa voz vai te conduzir a um propósito, e esse propósito vai revelar o quanto Deus é bom para você, o quanto Deus é bom, igreja, porque Deus nos ama, Ele me ama e Ele te ama. Essa voz é uma voz de direção, porque o que Deus nos pede não é difícil é a gente obedecer aquilo que Ele nos pede. E nessa noite, com a sua mão no coração, eu quero liberar uma palavra profética sobre o seu espírito.
Eu quero liberar uma palavra para te destravar, para quebrar esse jugo, para quebrar em nome de Jesus essas fortalezas, para quebrar essas barreiras, para quebrar esses levantes que o inimigo tem levantado, para quebrar esse atraso, para tirar, irmãos, porque tem pessoas infelizmente que estão paralisadas esse ano. Não conseguiram avançar, não conseguiram romper, não conseguiram ouvir, não conseguiram obedecer, não conseguiram acreditar, não conseguiram tomar propósito. Infelizmente tem pessoas, irmãos, que nesse ano não produziu frutos, nem frutos naturais, nem frutos espirituais, e o fruto que tem está perdendo. Põe a mão nas minhas palavras, o fruto que tem está perdendo, porque não está recebendo a direção de Deus. Nessa noite Deus tem uma direção para você e para sua casa, para sua família. Nessa noite Deus tem uma direção para nós, irmãos. Nós só tem como sair daqui se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. Nós só tem como sair daqui abençoados se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E essa voz nem sempre pede, na verdade, pede aquilo que a gente quer fazer. Essa voz nem sempre fala aquilo que nós queremos ouvir. Essa voz nem sempre, irmãos, fala aquilo que nós, na verdade, queremos ouvir, que nos agrada. Essa voz sempre pede aquilo que a gente não quer fazer, pede aquilo que não nos agrada. Essa voz, ela sempre pede a gente para voltar atrás. Essa voz sempre pede para a gente, na verdade, se arrepender. Essa voz sempre pede para a gente, na verdade, voltar atrás, pedir perdão, se reconciliar. Essa voz sempre pede comunhão. Essa voz sempre pede, na verdade, para ajudar de novo. Essa voz é a voz do Espírito de Deus. Essa voz sempre pede para obedecer. É a voz do Espírito Santo. É a voz que sempre pede para eu e você obedecer. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero liberar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu quero liberar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você vai usar essa ofensa e vai canalizar ela para algo poderoso que vai fazer você e sua casa romper. Eu profetizo sobre a sua casa e sobre a sua vida nessa noite, que as ofensas não é para nos, na verdade, para nos atrasar, para nos humilhar, para nos envergonhar. Cada ofensa, irmãos, tem um propósito, ela tem, na verdade, um caminho, uma direção. Entenda isso. Essa dificuldade não é para nos destruir, não é para nos matar, não é para nos largar humilhado, não. Mas é para nos promover, é para haver exaltação, é para haver propósito daquilo que Deus tem para nós. Eu quero liberar sobre a sua casa e sobre a sua família, que toda tristeza no seu espírito que te paralisou, que não te deixou romper, que não te deixou avançar, nessa noite nós cancelamos. E eu peço ao Senhor, ao Espírito de Deus, que haja em nome de Jesus na verdade, uma abertura no seu espírito, no seu coração, no seu entendimento, na sua mente, uma abertura para que você ouça a voz do Espírito Santo, que fala ao seu coração de maneira poderosa nessa noite. Nessa semana vai haver reconciliações, vai haver reestruturações. Nessa semana vai haver uma nova estrutura de entendimento, de mente, em nome de Jesus, e de espírito na sua casa e na sua família. Nessa semana você vai crescer nessa palavra, você vai avançar nessa palavra. Nessa semana você vai entender o propósito que Deus tem para você nessa palavra. Nessa semana Deus vai te mostrar, vai te revelar onde você está travado, bloqueado, porque você ficou ofendido. E não, na verdade, não se importou mais com o teor da resposta do que com o aprendizado. Nessa semana Deus vai restaurar alguns relacionamentos. Nessa semana tem pessoas aqui que o relacionamento com Deus está escasso, está curto. Já não escuta nem Deus falar mais. Já está, na verdade, já está de um jeito que está andando de um jeito que está complicado. Já não escuta nem Deus falando. Que o relacionamento aqui com Deus é só para pedir, é só para pedir coisas, mas não tem um relacionamento íntimo com Deus, na verdade, de amor, de intimidade, de relacionamento. Deus quer mudar isso nessa semana, porque tem gente aqui que o relacionamento com Deus é só para pedir coisas, só ajoelha para pedir, nunca para agradecer, nunca para falar que ama Ele, nunca para falar que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele é exaltado, que Ele é Deus sobre toda a terra e sobre o céu, que Ele é poderoso.
Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Nesta semana Deus vai restaurar relacionamento de intimidade com Deus. Oh, diga assim comigo, eu creio. Fala assim comigo, eu tomo posse. Fala, eu recebo essa transformação no meu espírito. Fala assim, toda ofensa que me bloqueou, fala, eu abro mão nessa noite. Fala, eu não aceito. Fala, toda ofensa que impediu o rio do propósito de Deus na minha vida. Fala, toda ofensa que impediu de fluir no propósito de Deus na minha vida. Fala, esta noite eu abro mão. Fala, eu rejeito. Fala, eu não aceito. Fala, eu não recebo. Fala, eu quebro hoje toda a ofensa de bloqueios, de maldição contra a minha casa, contra a minha família, de bloqueios. Fala, nessa noite eu rejeito em o nome de Jesus. Fala assim comigo bem forte, nesta noite eu acesso a voz do Espírito de Deus. Fala, no meu espírito. Fala, eu acesso a voz do Espírito Santo na minha vida. E eu saio desse ambiente com a direção do Espírito de Deus para viver um grande milagre da parte de Deus. Aplauda o Espírito Santo de Deus essa noite. Oh! Yarapadai, Yarapadarakato Komanai do Komanai. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e que Deus abençoe a sua família.